O ar no Tribunal Superior do Condado de Sterling estava tão denso que parecia sufocar qualquer som, qualquer esperança. Um silêncio pesado, prenúncio de uma condenação iminente, pairava sobre todos os presentes. Fique até o fim dessa história. Você não vai acreditar o que acontece no final. Se inscreva em nosso canal, deixe sua curtida no vídeo e comente de qual cidade está assistindo. O murmúrio ansioso da plateia, os sussurros contidos dos advogados, tudo foi abruptamente silenciado pelo estalo agudo da voz do oficial de justiça. Todos de pé. A ordem ecoou, fria e imperativa, e todos se levantaram, seus olhares fixos na porta lateral por onde o juiz Elias Thorne faria sua entrada. A expectativa era palpável, mas o que se seguiu não foi o habitual caminhar imponente de um magistrado. Em vez disso, o som suave e rítmico de rodas clicando contra o chão de mármore polido preencheu o espaço, anunciando a chegada do juiz. Elias Thorne, aos 64 anos, adentrou a sala em sua cadeira de rodas motorizada, a toga preta cobrindo as laterais do assento, conferindo-lhe uma aura de autoridade inabalável. Seus olhos cinzentos, embora marcados por uma década de dor e resignação, ainda carregavam um brilho penetrante, capaz de silenciar uma multidão com um único olhar. Há 10 anos, um acidente trágico o havia confinado àquela cadeira, roubando-lhe o movimento das pernas, mas não a agudeza de sua mente nem a firmeza de suas sentenças. Pelo contrário, sua determinação parecia ter se intensificado, especialmente quando se tratava de casos como o que estava diante dele naquele dia. No centro da sala, na mesa da defesa, Samuel Sam Carter, um homem negro na casa dos 30, vestindo um macacão laranja desbotado de prisão, estava algemado. Seu rosto, embora cansado, mantinha uma dignidade silenciosa. As acusações contra ele eram graves: obstrução de justiça, fraude e resistência à prisão. Para a maioria dos presentes, Sam era apenas mais um reincidente, um rosto familiar no sistema judicial. Para o juiz Thorne, era um caso claro, um veredito já selado em sua mente. O promotor, uma mulher de semblante austero e voz cortante, levantou-se, sua postura exalando confiança. Excelência, o Ministério Público recomenda uma pena não inferior a 15 anos. O réu, Samuel Carter, desperdiçou o precioso tempo desta corte com falsas alegações de prisão ilegal e mentiu sobre sua identidade e suas capacidades. É imperativo que ele enfrente as consequências de seus atos. Ela lançou um olhar gélido para a mesa da defesa, onde a defensora pública de Sam, uma jovem visivelmente exausta, já havia desistido da batalha, sua cabeça baixa em sinal de derrota. O juiz Thorne endireitou-se em sua cadeira, a caneta em sua mão pairando sobre os papéis, pronto para proferir a sentença que mudaria a vida de Sam para sempre. O destino do homem estava selado, a justiça, ou o que se entendia por ela, estava prestes a ser servida. Mas, como um raio em céu azul, o impensável aconteceu. As portas maciças do tribunal rangeram, abrindo-se com um som que quebrou o silêncio opressor. Pequenos passos, leves e determinados, ecoaram pelas paredes de mármore, atraindo a atenção de todos. Cabeças se viraram, olhares curiosos e confusos seguiram a fonte do som. Uma garotinha, não mais que 7 anos, adentrou o salão. Seu vestido azul claro, embora um pouco amarrotado, destacava-se no ambiente sombrio. Seus cabelos, trançados em 2 Marias Chiquinhas bem feitas, balançavam levemente a cada passo. Ela estava sozinha. Ninguém a acompanhava, nenhum adulto para guiá-la ou protegê-la. Com uma determinação surpreendente, ela não hesitou, não olhou para os lados, não se intimidou com os olhares fixos. Caminhou direto pelo corredor central, passando por advogados atonitos e espectadores boquiabertos, seus pequenos pés a levando em direção ao banco do juiz. O murmúrio que havia sido silenciado antes, agora ressurgia, mais alto, mais perplexo. Quem era aquela criança? Como ela havia entrado? Antes que qualquer um pudesse reagir, antes que o juiz Thorne pudesse expressar sua crescente irritação, a menina parou diante de seu banco. Seus olhos, calmos e firmes, encontraram os do magistrado. E então, com uma voz surpreendentemente clara e audível, ela proferiu as palavras que fariam o mundo de todos ali virar de cabeça para baixo. Solte meu pai, e eu vou fazer o senhor andar. Um silêncio atordoado caiu sobre o tribunal por um breve instante, antes de ser rompido por uma explosão de risadas. Começou com um risinho abafado vindo do fundo da sala, que rapidamente se espalhou, transformando-se em gargalhadas abertas. Alguém na mesa da acusação,
Um jovem assistente do promotor tentou disfarçar o riso com uma tosse, mas o som estrangulado apenas intensificou a hilaridade. Até um dos oficiais de justiça, um homem corpulento e geralmente impassível, permitiu-se um sorriso discreto que ele tentou esconder atrás da mão. O juiz Thorne piscou, sua expressão de surpresa se transformando em uma carranca. "O que você disse?" Sua voz, embora controlada, carregava uma pontada de incredulidade e irritação. A garotinha, no entanto, não se intimidou. Seus olhos, que antes pareciam calmos, agora brilhavam com uma determinação feroz. "Eu disse que se o senhor soltá-lo," ela repetiu, sua voz pequena, mas firme, cortando o ar como uma lâmina, "eu vou fazer o senhor andar." As risadas cessaram abruptamente, substituídas por um silêncio ainda mais pesado que o anterior. A audácia da criança era chocante. O juiz Thorne, conhecido por sua severidade e por não tolerar interrupções, apertou os lábios. "Isto não é lugar para contos de fadas," ele retrucou asperamente, sua voz ecoando com autoridade. "Oficial, retire a garota, por favor." Antes que o oficial pudesse se mover, a voz de Sam Carter cortou o ar, crua e desesperada, um grito abafado de seu lugar na mesa da defesa. "Deixe ela falar." O juiz Thorne virou-se para ele, os olhos cinzentos faiscando. "Sente-se, Sr. Carter." Mas a menina, ignorando a reprimenda, continuou, seus olhos fixos no juiz. "Ninguém escuta meu pai. Eles não sabem quem ele realmente é. Ele ajudava as pessoas. Ele fazia elas melhorarem antes de o prenderem." Mais risadinhas percorreram a sala, desta vez mais contidas, mas ainda presentes. A taquígrafa, uma mulher de meia-idade com óculos na ponta do nariz, abaixou a cabeça, tentando esconder um sorriso que teimava em surgir. O juiz Thorne olhou para o oficial de justiça, sua testa franzida em confusão e raiva. "Por que ela está aqui? Quem a deixou entrar?" O oficial, visivelmente desconfortável, pigarreou. "Ela é filha dele, Excelência. Entrou sozinha e não quis sair. Tentamos impedi-la, mas..." A frase ficou no ar, a implicação clara. A determinação daquela pequena criatura era inabalável. O juiz voltou-se para a menina, sua voz um pouco mais suave agora, mas ainda carregada de autoridade. "Qual é o seu nome, criança?" "Lyra," ela respondeu simplesmente, seu olhar firme. A sala silenciou novamente, todos os olhos fixos na pequena figura. "Lyra," o juiz começou, sua voz agora mais ponderada, "eu não sei o que você acha que vai acontecer aqui, mas isto é um tribunal. É um lugar de leis, de fatos, de provas." "E este," ela respondeu, sem hesitação, "é exatamente o lugar onde precisa acontecer." A convicção em sua voz era impressionante. "O senhor está nessa cadeira há 10 anos, não é?" A pergunta de Lyra atingiu o juiz Thorne como um choque. Ele se enrijeceu, sua postura defensiva. "Isso não é da sua conta, menina." Mas Lyra não recuou. "O senhor não sentiu mais as pernas depois do acidente. Disseram que sua coluna estava quebrada, que nunca mais andaria." A cada palavra, a tensão no rosto do juiz aumentava. Seus lábios se apertaram em uma linha fina, seus olhos fixos na menina, uma mistura de raiva e uma estranha curiosidade. "Mas o senhor quer andar," ela disse suavemente, quase um sussurro, mas que ressoou por todo o salão. As mãos do juiz Thorne apertaram os aros da cadeira de rodas, seus nós dos dedos brancos. A verdade naquelas palavras era inegável, uma ferida antiga que ele havia tentado enterrar sob camadas de resignação e trabalho. "Não estou aqui para assustá-lo," Lyra continuou, sua voz ganhando uma nova urgência. "Mas estou pedindo algo que ninguém mais pede. Por favor, não machuque meu pai de novo. Ele não mentiu. O senhor apenas não acreditou." O juiz lançou um olhar rápido para Sam, que observava a filha com uma mistura de orgulho e apreensão, o maxilar rígido. A pequena Lyra, então, levantou sua mãozinha, a palma erguida como se alcançasse algo invisível, um gesto antigo e misterioso. "Se o senhor o devolver para mim," ela sussurrou, sua voz quase inaudível, mas carregada de uma força inexplicável, "eu devolvo algo para o senhor." O juiz Thorne abriu a boca para interrompê-la, para dispensar aquela loucura,
mas as palavras morreram em sua garganta. Naquele exato momento, algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em 10 anos, ele sentiu calor. Não era a dor fantasma que às vezes o assombrava, nem o formigamento incômodo. Era um calor lento e constante, que surgia em seus joelhos, espalhando-se gradualmente. Ele olhou para baixo, incrédulo. Suas pernas, há tanto tempo inertes, não se mexiam, mas a sensação era inegável, real. "O que você está fazendo comigo?" ele perguntou, sua voz rouca, quase um lamento. Lyra sorriu gentilmente, um sorriso sábio demais para uma criança de sua idade. "Não estou fazendo nada, Excelência. O Senhor sempre quis andar. Eu só estou destrancando o que ainda está dentro." A resposta da menina o deixou sem palavras. Ele a encarou, tentando encontrar uma explicação lógica, um truque, uma ilusão. "Você é apenas uma criança", ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Lyra ergueu o queixo, seus olhos fixos nos dele, desafiadores. "E o Senhor tem medo", ela disse, sua voz baixa, mas forte o suficiente para cortar o silêncio tenso do tribunal. "Medo de quê?" A pergunta do juiz foi quase um rosnado. "Medo de estar errado", ela disse, pausando de propósito, deixando cada palavra ecoar no salão de madeira e mármore, "de descobrir que o mundo não é tão pequeno e seguro quanto o Senhor forçou a ser, que existem coisas que não pode controlar e talvez nunca possa." As palavras de Lyra caíram como o golpe de um martelo, não apenas sobre o corpo do juiz, mas sobre a porta trancada em sua mente, uma porta que ele se recusará a abrir por uma década. Elias Thorne havia aceitado a paralisia não apenas em suas pernas, mas em seu espírito. No mesmo instante em que perdeu o uso dos membros, ele enterrou a maravilha, trancou a confiança e recusou-se a acreditar no que não podia medir, documentar ou explicar. Ele buscou no rosto de Sam Carter algum sinal de negação, de que aquilo era uma farsa, mas encontrou apenas a calma de um homem que esperava exatamente por aquele momento, uma fé inabalável na filha. O calor nos joelhos do juiz Thorne cresceu, subindo pelas coxas como o peso certo e constante da luz do sol, entrando em um quarto escuro e trancado. Seu coração disparou, um ritmo frenético de esperança e medo. Ele piscou, e então, para o espanto de todos, seu pé direito se mexeu. O couro do sapato raspou suavemente no chão, um som quase inaudível, mas que ressoou como um trovão no silêncio do tribunal. Suspiros e gritos abafados ecoaram na plateia. O pé esquerdo moveu-se em seguida, devagar, mas firme, como se despertasse de um sono profundo. Todos os olhos estavam nele quando, apoiando-se nas mãos trêmulas, o juiz Elias Thorne se levantou. A madeira do banco gemeu sob o peso que suas pernas não sustentavam havia uma década. Sua respiração falhou, um nó subiu à garganta. Ele começou, mas as palavras não vieram, presas entre a incredulidade e a emoção avassaladora. Os lábios de Lyra se curvaram em um sorriso sábio, um sorriso que parecia carregar a sabedoria de eras. "Agora, por favor, devolva meu pai." O juiz Thorne sentou-se novamente, não por fraqueza, mas pelo choque avassalador da possibilidade. Sua mente, antes tão clara e lógica, agora corria descontroladamente, revendo cada caso, cada julgamento, cada certeza que ele havia construído ao longo de sua carreira. As regras, as provas, os fatos que antes eram seus pilares, agora pareciam frágeis, questionáveis. Ele pegou o arquivo de Sam Carter na mesa, as páginas amareladas repletas de acusações arquivadas o encarando de volta. O caso atual, construído sobre boatos, testemunhos duvidosos e lacunas inexplicáveis, de repente parecia frágil como vidro, prestes a se estilhaçar. "Tragam-me a declaração do policial que prendeu Samuel Carter", ele ordenou, sua voz tensa, uma mistura de autoridade e uma urgência recém-descoberta. "Agora!" Em minutos, a verdade começou a se desfazer diante do tribunal. Testemunhas que antes pareciam confiáveis agora se contradiziam, cronogramas que pareciam sólidos se revelaram impossíveis, e a suposta vítima do crime de Sam, a peça central da acusação, simplesmente não existia. O caso, que antes parecia tão simples e direto, desmoronou como uma casa de areia sob a maré. O juiz Thorne ergueu-se novamente, desta vez mais firme, mais ereto, como se o peso de uma década de resignação tivesse sido retirado de seus ombros. "Senhor Samuel Carter", ele disse, suas palavras carregando um peso de libertação e arrependimento,
o senhor está absolvido de todas as acusações. Seu registro será apagado. Este tribunal lhe deve um pedido de desculpas. Um suspiro coletivo de espanto percorreu a sala. Lyra, com um grito de alegria, correu para o pai. Sam, ainda de joelhos, o pesado tilintar das correntes ecoando pelo salão, a abraçou com força, como se ela fosse a âncora que o mantinha no mundo. Ela cumpriu a promessa. Ele sussurrou, lágrimas embargando sua voz. Ela sempre cumpre. O juiz Thorne aproximou-se, ainda incerto da verdade em que estava pisando, da realidade que se desdobrava diante de seus olhos. Como? Ele perguntou, sua voz rouca, quase um sussurro. Como ela fez isso? Sam olhou para o juiz, seus olhos cheios de uma sabedoria tranquila. Ela não o curou, Excelência. Ela apenas o lembrou de que o Senhor podia se curar. A testa do juiz se franziu, a confusão ainda nublando sua mente. Isso não faz sentido. Não é para fazer, Sam respondeu simplesmente, um sorriso enigmático nos lábios. Com uma ordem do juiz, as algemas caíram dos pulsos de Sam com um estalo metálico que ecoou mais alto do que qualquer outro som naquele dia. Pai e filha, de mãos dadas, caminharam em direção às portas duplas do tribunal, a sala ainda em um silêncio de espanto. Lyra! A voz do juiz Thorne a chamou, mais suave agora, desprovida da aspereza de antes. Ela se virou, a trança balançando sobre o ombro, seus olhos encontrando os dele. Obrigado, ele disse baixinho, as palavras mais pesadas do que qualquer sentença que já proferira. Lyra apenas assentiu uma vez, um gesto simples, mas carregado de significado. Agora, ela disse, sua voz pequena, mas ressoando com uma força imensa, talvez o senhor possa acreditar de novo. E com isso, ela se virou e, de mãos dadas com o pai, desapareceu pela porta, deixando para trás um tribunal em silêncio, um juiz em pé e um mundo de possibilidades recém-descobertas. A questão que paira no ar, no entanto, é, se você estivesse no lugar do juiz Thorne naquele dia, teria acreditado em Lyra ou a teria dispensado como todos os outros? A resposta, talvez, revele mais sobre nós mesmos do que sobre a pequena menina com um dom extraordinário. Antes do acidente que o confinou à cadeira de rodas, o juiz Elias Thorne era um homem de passos firmes e convicções inabaláveis. Um corredor matinal, encontrava no ritmo constante de seus pés no asfalto uma metáfora para a ordem e a lógica que tanto prezava. Sua carreira na magistratura foi construída sobre a rocha da evidência, do fato comprovado, do precedente legal. Para ele, a justiça era uma equação a ser resolvida, onde cada variável deveria ser meticulosamente analisada e comprovada. Não havia espaço para o intangível, para a fé cega ou para a intuição. O mundo, em sua visão, era um mecanismo de relógio, preciso e previsível, e seu papel era garantir que todas as engrenagens funcionassem como deveriam. O acidente, um capotamento violento em uma estrada escorregadia pela chuva, não quebrou apenas sua coluna, mas também a mola principal de seu relógio interior. A perda do movimento das pernas foi um golpe brutal, mas a perda da previsibilidade, da ordem que ele tanto valorizava, foi ainda mais devastadora. Os médicos, com seus diagnósticos sombrios e prognósticos desesperançosos, tornaram-se os novos arautos de uma realidade que ele não podia controlar. A paralisia, portanto, não foi apenas física. Foi uma rendição de seu espírito, uma aceitação amarga de que o universo não era tão ordenado quanto ele acreditava. Ele se fechou para o mundo, para a possibilidade do milagre, para a fé no inexplicável. Sua cadeira de rodas tornou-se seu trono e sua prisão, e de lá ele dispensava uma justiça fria e implacável, como se para compensar a desordem que se instalara em sua própria vida. O caso de Samuel Carter, nesse contexto, era um reflexo da visão de mundo do juiz Thorne. Sam era um curandeiro, um homem que usava ervas e o toque para aliviar as dores e os males de sua comunidade. Ele não cobrava por seus serviços, aceitando apenas o que as pessoas podiam oferecer, um prato de comida, um concerto em sua casa, um sorriso de gratidão. Sua reputação, no entanto, atraiu a atenção de um farmacêutico local, um homem ganancioso que via em Sam uma ameaça a seus lucros. Foi ele quem orquestrou a denúncia anônima, a acusação de fraude e exercício ilegal da medicina. A resistência à prisão foi uma consequência da truculência dos policiais, que invadiram a casa de Sam sem um mandado, assustando sua filha Lyra. A obstrução de justiça, uma tentativa desesperada de Sam de explicar a verdade, de se defender de acusações que ele mal compreendia.
Para o juiz Thorne, no entanto, a história de Sam era apenas mais uma narrativa de um charlatão, um aproveitador da fé alheia. As curas de Sam eram, para ele, meros placebos, e suas explicações, mentiras descaradas. O fato de não haver provas concretas contra Sam, apenas testemunhos duvidosos e circunstanciais, não o incomodava. A ausência de evidência, para ele, não significava inocência, mas sim astúcia do culpado. E assim, ele estava pronto para condenar Sam, para trancá-lo atrás das grades, para reafirmar a ordem e a lógica em um mundo que, para ele, havia se tornado caótico e imprevisível. A chegada de Lyra, no entanto, foi a peça inesperada que ameaçava desmoronar todo o seu castelo de certezas. A promessa da menina, tão absurda e ao mesmo tempo tão poderosa, foi a primeira rachadura em sua armadura de ceticismo, a primeira luz a penetrar na escuridão de sua resignação. O calor que ele sentiu em suas pernas, a sensação há muito esquecida de vida pulsando em seus membros, foi a prova irrefutável de que havia algo mais no mundo do que sua lógica podia explicar, algo que sua ciência não podia medir. E foi essa revelação, essa quebra de paradigma, que o forçou a reexaminar o caso de Sam, não mais com os olhos de um juiz cético, mas com a mente aberta de alguém que acabará de testemunhar o impossível. O juiz Thorne, de pé, sentia o chão sob seus pés pela primeira vez em uma década. Não era apenas uma sensação física, era uma avalanche de memórias, emoções e questionamentos que o atingia com força total. O calor em suas pernas, que antes era uma surpresa, agora se transformava em uma corrente elétrica, percorrendo cada nervo, cada músculo adormecido. Ele podia sentir o sangue fluindo, a vida retornando a uma parte de si que ele havia dado como perdida. A plateia, antes ruidosa e depois silenciosa, agora explodia em um burburinho de espanto e admiração. Alguns choravam, outros apontavam, e muitos simplesmente observavam, boquiabertos, a cena inacreditável que se desenrolava diante de seus olhos. O promotor, que momentos antes estava tão confiante em sua condenação, agora parecia um fantasma, seu rosto pálido e seus olhos arregalados. A defensora pública de Sam, que havia desistido de lutar, agora olhava com uma mistura de choque e esperança renovada. Mas o foco do juiz Thorne não estava neles. Estava em Lyra, a pequena menina que havia desafiado todas as suas certezas, que havia quebrado a barreira de seu ceticismo com a simplicidade de uma promessa e a força de uma crença inabalável. Ele a observava, e em seus olhos, não via apenas uma criança, mas um espelho que refletia a parte de si que ele havia enterrado. A parte que acreditava no impossível, que sonhava com a cura, que ansiava por uma segunda chance. A parte que ele havia silenciado por tanto tempo, convencido de que a lógica e a razão eram as únicas guias confiáveis em um mundo cruel e imprevisível. As palavras de Lyra, medo de estar errado, de descobrir que o mundo não é tão pequeno e seguro quanto o Senhor forçou a ser, que existem coisas que não pode controlar e talvez nunca possa, ecoavam em sua mente como um mantra. Ele havia construído sua vida em torno da ideia de controle, de que se pudesse entender e categorizar tudo, estaria seguro. Mas a vida, como o acidente lhe havia ensinado, era inerentemente incontrolável. E agora, Lyra, com sua inocência e sua sabedoria, estava lhe mostrando que havia uma beleza, uma força, na aceitação do desconhecido. Ele havia se tornado um prisioneiro de sua própria mente, de suas próprias limitações. A cadeira de rodas era apenas um símbolo externo de uma paralisia muito mais profunda, uma paralisia da alma. E Lyra, com sua promessa, havia destrancado não apenas suas pernas, mas também a porta de sua própria prisão mental. Ele sentiu uma pontada de vergonha, não por sua condição física, mas pela rigidez de seu coração, pela forma como ele havia julgado Sam, não com base em fatos, mas em seus próprios preconceitos e medos. Ele havia projetado sua própria desesperança no homem algemado diante dele, vendo em Sam apenas mais um caso a ser resolvido, mais uma peça a ser encaixada em seu mundo ordenado. Mas Sam não era uma peça. Ele era um pai, um curandeiro, um homem com uma filha que acreditava nele com uma fé que movia montanhas, ou, neste caso, pernas paralisadas. O juiz Thorne respirou fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões de uma forma que parecia nova, revigorante. Ele olhou para Sam, e pela primeira vez, viu não um criminoso, mas um homem. Um homem que havia sido injustiçado, não apenas pelo sistema, mas por sua própria incapacidade de ver além do óbvio. A verdade sobre o caso de Sam, que se desfez tão rapidamente, era um testemunho da cegueira que o preconceito e a resignação podem causar.
As testemunhas fabricadas, os cronogramas impossíveis, a vítima inexistente, tudo isso havia sido ignorado, ou pior, aceito, porque se encaixava na narrativa que ele havia construído para si mesmo. A narrativa de um mundo onde milagres não existiam, onde a cura era apenas uma ilusão e onde a justiça era uma questão de lei, não de coração. Mas Lyra havia mudado tudo isso. Ela havia mostrado a ele que a justiça, a verdadeira justiça, não era apenas uma questão de regras e precedentes, mas de compaixão, de empatia, de uma crença inabalável na bondade inerente da humanidade. E foi essa revelação que o impulsionou a agir, a buscar a verdade, a desmantelar a farsa que havia sido montada contra Sam. Ele não podia mais se esconder atrás de sua toga, de sua cadeira de rodas, de suas próprias limitações. Lyra havia lhe dado um presente que era muito mais do que o movimento de suas pernas. Ela havia lhe dado a chance de acreditar novamente, de ver o mundo com novos olhos, de redescobrir a maravilha que ele havia enterrado há tanto tempo. E com essa nova perspectiva, ele estava pronto para proferir um veredito que não seria apenas legal, mas verdadeiramente justo. O silêncio que se seguiu à saída de Lyra e Sam do tribunal não era mais de espanto, mas de profunda reflexão. A sala, antes um palco de dramas jurídicos e rituais formais, havia se transformado em um santuário de um milagre. O juiz Thorne, ainda de pé, sentia o peso de cada olhar sobre ele, mas, pela primeira vez em muito tempo, não era um peso de julgamento, mas de curiosidade e admiração. Ele havia se tornado, em questão de minutos, a prova viva de que o inexplicável podia, de fato, acontecer. O promotor, que antes defendia a condenação com veemência, agora estava pálido, seus olhos fixos no lugar onde Sam Carter estivera algemado. Sua carreira, construída sobre a lógica e a frieza dos fatos, havia sido abalada em seus alicerces. A defensora pública, por outro lado, irradiava uma esperança renovada, uma faísca que ela pensou ter perdido há muito tempo. Ela havia testemunhado não apenas a absolvição de seu cliente, mas a redenção de um sistema que muitas vezes parecia inflexível e desumano. A plateia, composta por curiosos, jornalistas e familiares, começou a se dispersar lentamente, mas o burburinho que os acompanhava era diferente. Não eram mais fofocas ou especulações, mas histórias de um milagre, de uma menina com um dom extraordinário e de um juiz que havia encontrado a fé novamente. Para o juiz Thorne, o mundo havia mudado. Aquele dia não seria apenas lembrado como o dia em que ele voltou a andar, mas como o dia em que ele voltou a viver. A paralisia física havia sido curada, mas a paralisia espiritual, a que o havia confinado a uma existência de ceticismo e resignação, também havia sido quebrada. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A rigidez de suas sentenças, a frieza de sua abordagem, tudo isso seria questionado, não apenas pelos outros, mas por ele mesmo. Ele havia visto a verdade, uma verdade que transcendia a lei e a lógica, uma verdade que residia na fé, na esperança e no amor incondicional de uma filha por seu pai. Ele se sentou novamente, não na cadeira de rodas, mas na cadeira do juiz, sentindo o peso do assento, o toque da madeira sob suas mãos. Era um toque diferente agora, um toque de responsabilidade, de um novo propósito. Ele sabia que teria que enfrentar as perguntas, as dúvidas, o ceticismo de seus colegas. Mas ele também sabia que tinha uma história para contar, uma história que poderia mudar a forma como as pessoas viam a justiça, a fé e o próprio mundo. Ele pegou sua caneta, não para proferir uma sentença, mas para escrever uma nova página em sua própria vida, uma página que começava com a palavra acreditar. Nos dias que se seguiram, a história do juiz Thorne e da pequena Lyra se espalhou como um incêndio. Jornais publicaram manchetes sensacionalistas, programas de televisão debateram o inexplicável, e a comunidade jurídica se dividiu entre os que viam um milagre e os que buscavam uma explicação racional. O juiz Thorne, no entanto, permaneceu firme em seu testemunho. Ele não ofereceu explicações científicas, nem tentou racionalizar o que havia acontecido. Ele simplesmente contou sua história, a história de um homem que havia perdido a fé e a havia encontrado novamente através da intervenção de uma criança. Sua transformação não se limitou ao aspecto físico. Ele começou a reexaminar casos antigos, a questionar sentenças que ele havia proferido com a mesma rigidez que ele havia aplicado à sua própria vida. Ele se tornou um defensor da justiça restaurativa, da compaixão e da empatia, buscando não apenas punir, mas também curar. Seu tribunal, antes um lugar de medo e desespero, tornou-se um lugar de esperança,
onde a humanidade era valorizada acima da burocracia. Lyra e Sam, por sua vez, voltaram para sua comunidade, onde a reputação de Sam como curandeiro cresceu exponencialmente. As pessoas vinham de longe para buscar seus conselhos e seus toques curativos, e Lyra, com sua sabedoria precoce, muitas vezes estava ao seu lado, um lembrete vivo do poder da fé e do amor. A história dele se tornou uma lenda, um conto sussurrado de geração em geração, um lembrete de que, mesmo nos lugares mais improváveis, a magia pode acontecer, e que a verdadeira cura reside não apenas no corpo, mas na alma. O juiz Thorne, agora um homem transformado, continuou a presidir seu tribunal, mas com uma nova perspectiva. Ele caminhava, sim, mas era sua mente e o seu coração que haviam sido verdadeiramente libertados. Ele nunca mais se esqueceu da lição de Lyra, que o mundo não é tão pequeno e seguro quanto forçamos a ser, e que existem coisas que não podemos controlar, mas que podemos, sim, acreditar. E talvez, apenas talvez, essa seja a maior lição de todas. A história de Lyra e do juiz Thorne é um lembrete de que a fé, a esperança e o amor têm o poder de transcender a lógica, de desafiar o impossível e de transformar vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. É uma história sobre a redenção, sobre a descoberta de que a verdadeira força não reside na rigidez, mas na capacidade de se abrir para o desconhecido, para o milagre que reside em cada um de nós. E assim, o veredito inesperado de um dia no tribunal de Sterling se tornou um legado de esperança, um testemunho do poder de uma pequena menina que ousou sonhar com um mundo onde a justiça e a compaixão andam de mãos dadas. Obrigado por ficar até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade você assistiu. Seu apoio nos ajuda muito.